Vamos ficar em pé e vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. A outra vez eu trouxe as transparências, mas no decorrer da semana Deus foi falando com a gente com algumas outras coisas, que aí eu não preparei a transparência, e eu vim lembrar hoje, como elas ficou bem diferente da original, da primeira vez, então eu preferi não mostrar. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nosso Deus, te louvamos mais uma vez, porque nessa noite vamos falar da luz do mundo. Iremos falar de Jesus, a nossa luz, a luz que nós devemos resplandecer. Nós queremos te dar graça por cada um que veio aqui nessa noite. Sabemos que ninguém veio aqui por acaso, tu trouxeste, a começar por mim. Coloque as palavras certas, derruba tudo aquilo que está errado na minha mente e coloque aquilo que tu queres que seja transmitido nessa noite para os nossos corações, que o teu Santo Espírito tenha liberdade de ação, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Podemos sentar. Eu creio, meus irmãos e amigos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, para facilitar o entendimento, como registrado na Bíblia, ele usa com perfeição várias analogias e várias simbologias para apresentar a sua vontade, para apresentar o seu ensinamento. Como exemplo, nós temos a lâmpada e a espada, para falar da palavra de Deus. A espada de 2 gumes, representando a lei e o evangelho. Nós temos também um outro elemento usado, que é a moeda, e é usada como símbolo da avareza, como símbolo da ganância. O óleo, que na palavra de Deus simboliza o Espírito Santo do Senhor. No Sermão da Montanha, Cristo usa uma dessas analogias ao dizer aos seus discípulos que eles deveriam ser sal e luz para o mundo. Ou seja, como eles deveriam se comportar diante das pessoas, como eles deveriam se comportar diante das circunstâncias. Nós sabemos que o sal dá sabor, o sal conserva, e assim deveriam proceder os discípulos, fazendo diferença no reino de Deus, através do seu bom testemunho, sendo assim, bênção para muitos. Como luz do mundo, os discípulos deveriam iluminar os caminhos, a vida das pessoas que cruzassem com a deles. Deveriam ser como um farol que brilha à noite, independente das circunstâncias. Uma grande verdade sobre o efeito da luz é que ela prevalece sobre as trevas. As trevas não derrubam a luz, mas a luz, quando chega, por menor que ela seja, ela marca a sua presença e as trevas deixam de ter participação, de prevalecer. Quando a luz chega, as trevas desaparecem. Na palavra de Deus, a luz se refere a todo instante, como o nosso testemunho, como a nossa vida cristã. E uma das maneiras que nós temos de propagar a palavra de Deus àqueles que vivem nas trevas, que ainda não tiveram a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, é através do nosso testemunho, é através da nossa luz, como um farol que brilha à noite para orientar, para guiar, para mostrar caminho.
Por isso, há uma afirmação dogmática, incisiva do Mestre, quando ele diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o farol que deve brilhar à noite. Jesus está nos alertando que nós devemos brilhar diante dos homens, como diz a palavra de Deus, para que eles vejam as vossas boas obras e eles glorifiquem ao vosso Pai que está no céu, que glorifiquem ao nosso Deus. Meus irmãos e amigos, vale a pena destacar que onde a luz estiver apagada ou escondida, nenhum benefício vai trazer ao ambiente. O versículo 14, que nós acabamos de ler, diz que como uma cidade colocada em cima de um monte, como uma luz que está brilhando, a grande verdade, como um farol edificado sobre um monte, ele será visível e todos vão ver. Deus nos chama para sermos luz, não para termos uma vida de aparência, mas para iluminarmos a vida de outros. Assim é um farol marítimo. É aquele que ilumina não só o ambiente em que ele se encontra, mas ele atinge grandes distâncias. A sua intensidade pode ser vista ao longe. E com isso ele ajuda as navegações, os barcos, os navios a se guiarem. Na verdade, a embarcação, quando vê uma luz à distância, ela logo tem como referência. Nessa noite, meus irmãos, para o nosso aprendizado na fé, para sermos um pouco mais usados por Deus, eu gostaria de compartilhar algumas dessas características dos faróis, desses faróis que brilham à noite e que deveriam pautar a nossa vida. Da mesma maneira, eu gostaria também de destacar alguns lugares onde a nossa luz não pode ser colocada, não pode ser escondida, porque ela perderá o seu efeito, a sua missão e o seu objetivo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos chama para sermos um farol para brilhar à noite, e não ser uma luz apagada. Por isso, a primeira característica que eu encontro num farol, num bom farol, é que ele é um referencial. O farol é aquele que adverte sobre o perigo em potencial. Existe uma ilustração que uma embarcação vinha caminhando, quando em determinado momento ouviu uma grande voz dizendo: cuidado, não venhas por esse caminho. Mas o comandante, todo orgulhoso, recusou a escutar. Ele queria ir por onde ele decidisse, e não pelo que a voz estava dizendo. E a voz continuava repetindo: mude a direção, não venha por esse caminho. E cada vez mais a voz ficou mais forte, até que o comandante, irritado e orgulhoso, disse: quem és tu para me proibir de onde eu quero? Eu sou o comandante desse navio, eu tenho todo o poder e eu vou por onde eu quero. Quem és tu para me importunar? Então a voz diz assim: eu sou simplesmente um farol, e eu estou te advertindo do perigo. Não venhas por esse caminho, porque daqui a pouco você estará afundando a sua embarcação. Normalmente, os faróis marítimos são colocados junto à costa para divertir, meus irmãos, para orientar as embarcações, para ajudar que os navios cheguem ao lugar seguro, sem acidentes. Desde a antiguidade, os faróis, ou antes ainda, as fogueiras, eram colocadas nos pontos mais altos nas praias, para informar os navegantes, principalmente durante a noite, onde eles tinham que colocar a proa do seu navio, por onde eles deviam avançar, qual direção eles deveriam tomar para evitar desastres, como eles poderiam evitar do barco ficar encalhado no banco de areia, ou até bater no recife e vir a afundar. Cristo, meus irmãos e amigos,
Ao dizer que nós somos a luz do mundo, ele apontava para que nós fôssemos um referencial para a sociedade. Nós não só devemos ser diferentes, mas nós precisamos fazer diferença no nosso comportamento. O nosso comportamento deve ser um referencial para as pessoas, através das nossas atitudes, com aquilo que nós falamos, pois as nossas palavras valem muito, as nossas atitudes nos falam muito mais do que 1000 palavras. Quando o nosso comportamento não condiz com o que falamos, não adianta ter uma grande eloquência no falar. A falta de sinceridade, a falta de lisura, de nitidez em nossas ações, leva-nos a perder a credibilidade. O farol de nossas vidas, então, vai se apagando, perde o seu efeito, perde o seu objetivo, perde a sua missão de iluminar a vida dos outros. Como é bom, meus irmãos e amigos, quando nós somos usados para aliviar aqueles que estão vivendo dias de tribulação, cuja vida, como um barco, está sem direção, sem saber para onde ir. É uma doença que chegou, ou um relacionamento quebrado, pessoas machucadas. Não raro, meus irmãos, Deus nos coloca diante dessas pessoas, como um farol brilhando, para levar uma palavra de consolação a esses corações. É como se você dissesse: olha, tem terra firme, há esperança. Você precisa apenas mudar a direção. Você precisa olhar a luz correta. Você precisa olhar para Jesus Cristo, que é o verdadeiro rumo que vai levar ao porto seguro. Os pais devem ser o farol para ser referencial na vida dos seus filhos. Dar testemunho, ser bons exemplos para eles, encaminhando-os nessa difícil vida da nossa existência. A falta de referencial, e nós sabemos disso, leva muitos filhos a serem adotados por outros, que os levam para a destruição. Eu não sei como está a vida de cada um aqui, como está o farol da sua vida. Talvez a sua luz seja até um pouco fraca, com pouco brilho. Em outras palavras, a sua vida de oração está deficiente. Há pouca leitura da palavra de Deus, poucas bênçãos na sua vida. Eu quero dizer que nessa noite, Cristo dá uma chance para que o seu farol volte a brilhar com grande intensidade e você fazer diferença entre as pessoas. Quanto mais fraca é a luz, mais a escuridão toma conta. E quanto mais nos afastamos de Deus, menos bênçãos recebemos. O farol adverte do perigo. Tem você advertido a sua família dos perigos? Dos caminhos que eles estão andando? O bom farol também, meus irmãos, é aquele que sinaliza e guia a navegação ao porto seguro. O farol é um instrumento de localização para o barco no meio do mar. Existem também cartas marítimas que marcam a posição exata dos faróis. Isso ajuda muito os navios em alguns lugares mais perigosos, pois quando eles encontram alguns faróis localizados, eles colocam logo na carta e eles vão, com isso, desviando de um caminho, de outro pelo mar, e com isso eles evitam serem encalhados, de baterem em algum recife e chegarem certinho no lugar correto, que é o porto seguro. Cristo, meus irmãos e amigos, diz que a nossa luz deve brilhar para dissipar as trevas, para guiar e ser bênção para os outros. Cada um aqui, eu tenho certeza, tem muitas vidas ao seu redor. E normalmente não são poucas. Por isso eu pergunto, como está a luz do seu farol? Como você tem ajudado outros a terem uma vida melhor? Deus espera que cada um de nós cumpra a missão e, acima de tudo,
de cuidar do nosso farol, de nós limparmos o nosso farol. Em outras palavras, tirar os pecados e fugir dele, para que a luz que está lá no farol possa realmente indicar direção, e não ela ficar iluminando só ali dentro daquele local, perder muito da sua força, do seu brilho. No passado, meus irmãos, a luz dos faróis era conseguida com azeite. Sem o azeite, a lamparina não funciona, não é verdade? E não há luz. Se você quiser acender o pavio da lamparina, pode tentar acender. Sabe o que vai acontecer? Vai fumegar. Tem muita gente aí fumegando. Vai cheirar mal. Vai sair muita fumaça. Mas não dará luz alguma. Mas quando você põe o azeite, a luz permanece enquanto houver azeite. O azeite, meus irmãos, na palavra de Deus, é o símbolo do Espírito Santo. Na vida também é assim. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Essa é uma unção divina que vai fazer você brilhar intensamente. E não vai parar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19 diz o quê? Não apagueis o Espírito. Quanto mais brilho, melhor a sinalização, mais pessoas são abençoadas. Farol, o bom farol é aquele que sinaliza, é aquele que guia, aquele que está sempre aceso. Na vida do crente, é aquele que está com o Espírito Santo realmente firme na sua vida. Faz da sua vida o templo para que o Espírito Santo realmente habite. Quando nós fazemos isso, o nosso farol vai brilhar e muito, tenho certeza disso. O bom farol não só adverte sobre o perigo em potencial, o bom farol não somente sinaliza, mas o bom farol, ele brilha mais forte para vencer as neblinas. Existem lugares, meus irmãos e amigos, onde predomina densa neblina, mais densa mesmo. E fica difícil para a embarcação se orientar. Nesses lugares, o farol precisa brilhar muito, não é pouco não, é muito. De tal forma que a sua luz realmente supere a neblina, supere as dificuldades, supere as circunstâncias. Existem alguns tipos de faróis que, devido a algumas regiões serem mais perigosas, que ainda têm função mais especial ainda. Existem alguns faróis que ficam piscando e colocam cores de luzes diferentes, para que os navegadores saibam, mesmo com densa neblina, que aquela área é uma área muito, mas muito perigosa. Provavelmente tem um banco de areia, um recife, ondas mais fortes, ou até correntes que podem arrastá-lo até a praia, até um lugar mais perigoso, evitando que a embarcação chegue ao porto seguro. Eu quero dizer uma coisa para você agora, pai e mãe. Deus colocou você como um sinalizador para que seus filhos, para que a sua família veja em você um grande exemplo. O seu modelo de vida pode ajudar ou atrapalhar a vida dos seus filhos. Já parou para pensar nisso? Você pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Hoje, na escola dominical, nós estávamos compartilhando lá na classe dos casais, aliás, uma classe muito abençoada mesmo, sempre a gente tem saído da escola dominical e vamos embora de carro comentando, né, Ana? Cada vez a classe é muito melhor e o Josias, Deus tem usado muito para isso. E ele falou umas coisas hoje que chamou muito a minha atenção. Ele disse uma grande verdade. Há muitos pais bons na igreja, mas que são mais ou menos em casa. O resultado, os filhos estão fora da igreja. Como você pode acreditar num pai aqui na terra que não dá bom testemunho e querer acreditar num pai lá no céu? Se o aqui da terra realmente não está brilhando. Está na hora de cada um fazer a sua parte. E fazer a sua parte é orar pelos seus filhos, é participar mais, é assumir mais responsabilidade no serviço de Deus. Não é passar aqui de vez em quando,
É ser um pai maravilhoso, admirado, todo mundo vai nas costas, que cara lindo. Todo mundo os elogia. Aí o filho olha, colocou o pé para fora, é um outro. Se você fizer a sua parte, meus irmãos, meus amigos, como pais, Deus vai lhe honrar. Em outras palavras, oriente o seu filho. Diga para ele, aí vai devagar, por aqui não. Mude a rota. Essa direção é do diabo e não a de Deus. Cuide para que a sua luz seja bênção e promova a bênção. Procure se equipar mais com a palavra de Deus para dar mais argumentos. Melhor orientação. É duro, mas às vezes há muitas pessoas tentando descobrir as desgraças dessa vida, em vez de estar procurando bênçãos de Deus para cada um de nós. E nós, como pais, às vezes nós falhamos, porque nós não damos realmente, às vezes, aquela orientação para que o filho possa seguir de uma maneira melhor, dizendo, pare por aqui, olhe o perigo. É bem verdade que quando a gente orienta os filhos, muitas pessoas, muitos amigos, e isso vale para os jovens também, vão dizer assim, você é bobo, você não está entendendo o que é a vida, experimente tudo. O importante mesmo é você ser feliz. E eu pergunto, até quando? Faça isso, e você estará descobrindo, como eu disse, as desgraças da vida, e não as bênçãos que Deus tem para você. Tem muita gente crescida que ainda não aprendeu a viver. Já deu muitas cabeçadas, muitas trombadas na vida, pastor, e continua dando trombada. O farol está iluminando, indicando o caminho, mas prefere cair lá, bater no Recife, ficar encalhado no banco de areia. E, como consequência, ajuda a aumentar o índice de lares destruídos, de pessoas machucadas. Jovem e pais, não despreze a orientação. A palavra de um irmão é um farol que Deus está colocando na sua vida. Não despreze a palavra do seu pastor, senão a sua vida pode naufragar. Por isso eu posso dizer, o bom farol, ele adverte, ele sinaliza e guia, e o bom farol, ele brilha suficiente para vencer os obstáculos dessa vida. Neblina, para ele, pode vir, que ele consegue realmente prevalecer. Mas antes de concluir essa rápida meditação, eu gostaria de citar alguns lugares onde a nossa luz não deve ser colocada, como diz a palavra de Deus. No próprio versículo que nós lemos, em primeiro lugar, aparece que não pode ser colocada debaixo do alqueire. O que é o alqueire? O alqueire, meus irmãos e amigos, é uma medida de cerca de 8,5 litros. E era uma vasilha de barro usada naquela época, lá no Novo Testamento, para medir quantidade de cereais. Então, o alqueire simboliza aqui, na palavra do mestre, tipifica o comércio, as finanças, que nos leva à ansiedade e à ganância. O comércio é bom e legítimo, mas no seu devido lugar. Porque o comércio fala de honestidade, o comércio fala de ser justo. E o apóstolo Paulo nos exorta dizendo, transpassam-se a si mesmo com muitas dores, porque só cuidam de dinheiro e riquezas. E o que diz Mateus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas, se você tem comércio, mergulhe nele, mas que seja para glorificar a Deus acima de qualquer coisa. As coisas terrestres, meus irmãos, passam, mas a glória de Deus permanece. Não esconda a sua luz, porque o farol deixará de brilhar. Mas existe um outro lugar, e aí está lá em Lucas capítulo 18, versículo 16, diz assim, ninguém depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso
ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre o velador, a fim de que os que entram vejam a luz. A nossa luz também não pode estar debaixo da cama. A luz, meus irmãos, é símbolo de pureza. A luz revela a impureza e também nos alerta sobre ela. A luz é símbolo de verdade. É verdade também que a cama é um lugar de descanso. Isso é muito bom. E é bom para restaurar as energias, mas a cama também é um lugar do ocioso. Por isso, a cama aqui também está simbolizando aqueles que só dão desculpa, porque não querem assumir compromisso com Deus, preferem ficar em casa. Hoje nós falamos muito na escola dominical, lá com o professor Josias. A gente prefere ficar em casa, aí o filho fica junto. Aí depois, quando o pai vai para a igreja, quer levar o filho e fala, vai. O senhor só ficou jogando tênis, o senhor ficou passeando, fez isso, fez aquilo. Por que a igreja é importante? Eu vou sair com meus amigos, como você sai com seus amigos. Por isso, meus irmãos, cuidado. Não coloque essa luz debaixo da cama. Mas a cama também é o lugar do relacionamento do casal. É o lugar onde o marido deve amar a esposa. É o lugar onde a esposa deve amar o marido. E não amar uma terceira, uma quarta, uma quinta, e aí ladeira abaixo. Né? A cama fala de lar, lugar de amor e do perdão. Há muitos relacionamentos sendo quebrados, porque a luz está sendo colocada debaixo da cama, por causa da infidelidade, da falta de perdão, de não quererem fazer mudança na sua vida, de abrir mão de certas coisas. E o resultado? Lar sem perdão, filhos reprimidos, filhos infelizes, irritados, doentes da emoção. Quem gosta, os psiquiatras, psicólogos, etc, etc, etc. Não estou dizendo que eles são ruins, mas eles estão de braços abertos para receber, para fazer um papel que muitos pais deviam estar fazendo. Por isso, não deixe o seu farol parar de brilhar. Volte-se para Jesus. Mas, um outro lugar, ela não pode estar debaixo do vaso. Há várias simbologias para o vaso, mas pelo menos eu quero dar um. É difícil uma casa que não tem um vaso para embelezar uma sala ou um ambiente. No texto simboliza a vida de aparência evangélica, tão condenada na palavra de Deus, principalmente Mateus 23 e 27. Sepulcros caiados, falsa aparência. Na igreja são crentes maravilhosos, mas fora da igreja, irreconhecível. Assim como a luz debaixo do vaso não se consegue ver, assim acontece com o crente de falsa aparência. A sua luz não consegue brilhar. E ele deixa de cumprir o seu objetivo. Como um farol brilha na noite. É assim que deve estar a nossa vida, e não com a luz apagada. Por isso eu queria concluir essa mensagem, lembrando o episódio, quando os discípulos, após a ressurreição de Jesus Cristo, relatada lá em Atos capítulo 1, 2, 3, vai pelo 4, você vai indo até chegar lá em Estevão, eles estavam ali sem saber o que fazer, desprovidos do poder celestial. Os faróis estavam apagadinhos, lamparina. Mas, alguns dias após a ressurreição, desceu o Espírito Santo de Deus, e eles, cheios do poder, começaram a anunciar a palavra da salvação. O farol começou a brilhar, e Pedro pregando, mais de 3.000 converteram. Meus irmãos, nós estamos falando isso há 2.000 anos atrás. Não tinha televisão, não tinha microfone, era no gogó e no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, na vida de testemunho. Era um farol brilhando. E o texto diz ainda, onde os discípulos, inclusive Pedro, onde os discípulos passavam neles, a luz ardia e brilhava. E foram esses homens que continuaram brilhando pelo mundo,
deram suas vidas, morreram e anunciaram Jesus Cristo como Salvador. Por isso, eu quero dizer, como está o seu farol? É um farol que está brilhando ou uma lamparina que está com a chama se apagando? Deus, nessa noite, nos dá mais uma chance, mais uma oportunidade de esquecermos das coisas que para trás ficam, como diz o apóstolo Paulo, e olharmos para o alvo, para o grande farol que é Jesus Cristo, a nossa luz do mundo, e iluminar outros que necessitam de salvação.